vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém. Irmãos, este Salmo de número 79, ele parece nos descrever o que nós já conhecemos e sabemos da história do povo de Israel. É um salmo que parece nos descrever a destruição da cidade de Jerusalém, das casas, do templo, das muralhas, onde pessoas foram mortas, outras levadas cativas para a Babilônia, e alguns sobraram. Alguns sobreviveram a essa tragédia, que é descrita no Salmo de número 79. Eu diria que um título muito próprio para este salmo seria a oração de um sobrevivente. Porque diante desse caos e diante desta destruição que ele descreve no texto, ele está vivo e está intercedendo a Deus pela sua geração. Então, penso que o melhor título para esse salmo seria a oração de um sobrevivente. Eu não sei quantos de vocês tiveram acesso a essa informação que vou lhes dar, mas é um fato histórico. A revista Veja, de 27 de janeiro de 2012, uma revista de circulação nacional do ano passado, numa reportagem internacional, traz a seguinte informação. Um escritor americano chamado Matthew Witt escreveu um livro chamado O Grande Livro das Atrocidades. E a revista Veja, então, faz menção desse autor, desse escritor e desse livro,
lançado inclusive no Brasil, encontrado aí nas livrarias seculares. E é um livro que mostra os 10 piores genocídios da história. Por isso o título do livro, o grande livro das atrocidades. E aí ele diz que, primeiro, genocídio é um ódio alimentado por alguém capaz de pensar na possibilidade de erradicar, de fazer sumir do mapa aqueles que têm a mesma etnia ou o mesmo gene. Por isso, genocídio. A tentativa de exterminar da face da terra todos aqueles que são identificados pelo mesmo gene. E diz então o escritor que não necessariamente esse ódio é causado, por exemplo, pelo fato de professarem uma mesma religião, terem a mesma classe social, ou o mesmo nível educacional, ou a mesma crença política. O genocídio não necessariamente está ligado a estas características que os motiva a matar. E sim, simplesmente, o ódio que domina seus corações. Ele diz que a palavra genocídio, ela passa a ser usada a partir da Segunda Guerra Mundial. Se você se lembra, um dos povos vítimas de uma ação genocida é Israel. Você tem, por exemplo, a história do Holocausto, aonde cerca de 5,5 milhões de pessoas foram exterminadas, da forma mais cruel que se pode imaginar. Há filmes, por exemplo, se você assistir, como A Lista de Schindler, que mostra um pouco dessa face da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser assistir, por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, você também vai ver cenas a respeito desse contexto de guerra do Holocausto. E aí ele diz o seguinte: em geral, a palavra genocídio remete automaticamente ao Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foi para descrever o massacre conduzido pelo regime nazista de Adolf Hitler que o termo foi amplamente utilizado pela primeira vez, genocídio. Durante a perseguição nazista, 2/3 dos judeus que viviam na Europa foram mortos, principalmente em campos de concentração, como resultado do antissemitismo e da ideologia segundo a qual os judeus eram biologicamente inferiores e representavam uma ameaça àqueles que eram chamados de arianos alemães nazistas. Nesse livro, ele fala que os povos indígenas da América foram exterminados. Cerca de 15 milhões de índios americanos, tanto do norte quanto do sul, foram exterminados com a invasão dos conquistadores. Ele diz no livro: estima-se que 15 milhões de índios tenham morrido nas mãos de conquistadores europeus após o descobrimento da América, em 1492. De norte ao sul do continente americano, centenas de tribos, como os dos Apaches, como os dos Araucanos, na Argentina, e dos Caetés, no Brasil,
simplesmente desapareceram. Em quase todos os casos, as mortes começaram com a transmissão pelos brancos de doenças contra as quais os índios não tinham imunidade. Disputa de terra, porém em pouco tempo colocou colonizadores e nativos definitivamente em lados opostos, o que resultou em conflito armado, nos quais, na maioria dos casos, os europeus exterminaram civilizações inteiras. Um recente filme brasileiro lançado, chamado Xingu, vale a pena você também assistir, que mostra, inclusive, a defesa e a organização de um grande espaço de terra defendido pela família Villa-Lobos. Ele diz, por exemplo, no livro, que em Ruanda, em 1994, não tão longe assim, cerca de 1 milhão de mortos da etnia chamada Tutsi. Inclusive tem um filme chamado Hotel Ruanda, que vale a pena você também assistir, que mostra esse contexto do genocídio. Agora, quem é que mata cerca de 1 milhão de Tutsis? Os Hutus. Em abril de 1994, em Ruanda, o governo extermina, controlado pela etnia Hutu, um dos episódios mais sangrentos da história africana, ao massacrar centenas de milhares de pessoas da minoria Tutsi. O genocídio foi ordenado depois de um atentado contra o avião do presidente Hutu Juvenal Habyarimana. E a culpa foi de quem? Dos Tutsis. Foram considerados culpados pelo ataque e aí foram exterminados pela milícia Hutu. O massacre durou quase 100 dias e foi interrompido depois que os Tutsis conseguiram controlar a capital, Kigali, e as principais cidades ruandesas. Até agora, o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Conselho de Segurança da ONU, para julgar o caso, condenou apenas 29 pessoas. Outras 11 ainda aguardam o veredito. E a cena é muito parecida com essa descrita no Salmo 79, onde não havia sepulturas, porque os corpos ficavam espalhados por toda a cidade, servindo de comida de aves e de animais. Ele também fala, por exemplo, do massacre dos ucranianos. 4 milhões de ucranianos mortos no regime de Stalin, entre 1932 e 1933, regime comunista da União Soviética. Irmãos, ele descreve no livro que cada vez mais países consideram a fome ucraniana um crime contra a humanidade. Para 24 nações, isso é um genocídio. Entre elas está a opinião do governo brasileiro, assim como da Espanha e da Itália, como também dos Estados Unidos. Existem outros genocídios que ele descreve no livro, e se você somar quantas pessoas foram mortas em todos esses casos históricos, a população é estimada como a população do Peru, como se o resultado final desse genocídio fosse que o país, a população do Peru,
não existisse mais no planeta. Tamanha a quantidade de pessoas que acabam sendo mortas, que acabam tendo suas vidas ceifadas por um acontecimento como esse descrito no Salmo 79. A oração de um sobrevivente. Ó Deus, as nações invadiram a tua terra, a tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves, a carne dos teus santos às feras, derramaram como água o sangue deles ao redor da cidade, e não houve quem lhes pudesse sepultar. Tornamo-nos oprimidos dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. E a grande questão que ele coloca depois dessa descrição de genocídio são 3 questões. Até quando? Até quando? Será para sempre a tua ira? Segunda questão. E a terceira: arderá como fogo o teu zelo? Sabe o que nos chama a atenção nesse salmo? É que a interpretação do sofrimento de alguém que vive e é um sobrevivente tem a ver com a ira de Deus. A interpretação do salmista diante do sofrimento, de ser ele um sobrevivente de um povo exterminado, é por ele interpretado que Deus pode estar irado. Ouvimos uma canção aqui, antes da leitura do Salmo: quão grande é o meu Deus. E a grande questão é como um Deus tão grande, tão extraordinário como o Deus da Bíblia, tão majestoso, tão incrível, pode permitir algo como isto acontecer. Como um Deus tão grande, tão incrível, de uma nação com quem ele tem uma aliança, com quem ele tem uma promessa, com quem ele tem uma vida. Ele chama essa nação de nação minha, de povo meu. Chama essa nação de ovelha minha, ovelha do meu pasto. Se apresenta como o Deus do povo, o Deus da nação, o pastor desse rebanho. Como um Deus tão grande e maravilhoso assim permite algo tão trágico acontecer e eu estar vivo para ver tudo isso? Daí, por exemplo, pessoas dizerem assim: por que comigo? Daí, por exemplo, pessoas dizendo: por que Deus permite essas coisas acontecer comigo? Não podia ser com o outro? E não é isso que ele pede na oração? Ó Deus, derrama a tua ira sobre outros, não sobre nós. A interpretação dele sobre o sofrimento do tempo presente tem a ver com a ira de Deus, inclusive contra o pecado de seus pais. Ele está chegando à conclusão que esse genocídio, ou que esse tão grande sofrimento, possa ter a ver, ou possa haver, com o pecado de seus pais. Olha o que ele diz no verso 7. Deus, não recordes contra nós a iniquidade dos nossos pais. Deus, não se lembre do que eles fizeram. Lembre-se de nós, não deles. Nós somos a geração presente que sofre. E sofre por causa de quê? Provavelmente por causa do pecado dos nossos pais. A conclusão que ele chega diante do sofrimento, do porquê que ele está vivo, diante desse genocídio,
é porque também pode ser algo relacionado ao pecado do tempo presente. Olha o versículo de número 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados. Deus, eu não sei ao certo o que está acontecendo, do porquê estou vivo e sendo testemunha de uma tragédia como essa. É a tua ira? Se não é a tua ira, é o pecado dos nossos pais. Se não é o pecado dos nossos pais, é os meus pecados. Por que comigo? Por que comigo? Até quando? Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 é um texto de um profeta que Deus levanta para ser mensageiro ao seu povo. E no capítulo 18 de Ezequiel, Deus vai dizer pela boca do seu profeta a respeito da responsabilidade de cada um de seu pecado. O que eu quero dizer para você é que por mais que ele esteja aqui no Salmo 79 interpretando que pode ser ira de Deus, que pode ser pecado de seus pais, ou que pode ser pecado da sua geração, o Salmo de número 79 não tem nada a ver com karma, nem com maldição hereditária. Karma é um pensamento filosófico da razão pela qual as pessoas sofrem no tempo presente, defendido pelos espíritas. Que a pessoa sofre no tempo presente porque na vida passada, ou na geração passada, alguma coisa de terrível foi feita. Maldição hereditária também trata o sofrimento do tempo presente como consequência do pecado do tempo passado. Se os espíritas chamam isso de karma, os evangélicos estão chamando isso de maldição hereditária. E o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 18, fala da responsabilidade pessoal de cada um diante do pecado. E esse capítulo vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. O pai não levará o pecado de seu filho, nem o filho levará o pecado de seu pai, porque cada um é responsável pelo seu pecado. A alma que pecar, esta morrerá. No entanto, o pecado de um pai pode causar sofrimento no seu filho. No entanto, o pecado de um filho pode causar sofrimento no seu pai. Então, irmãos, não necessariamente quando o salmista fala, ó Deus, pode ser por acaso o pecado dos nossos pais, significa que estes pais, os quais ele se refere, estejam mortos. Pode ser uma referência de que o pecado dos pais os fazem sofrer no tempo presente. Nessa relação que há entre nós de gerações. E nós temos aqui essa noite diferentes gerações. Nós temos desde a geração Z, que é aquele filhotinho desse tamanho que já nasce na tecnologia,
até a geração pós-guerra dos boomers que vão inventar um novo mundo e encher a terra porque a guerra acabou com tudo. E estas gerações vão trazer dentro de si conflitos. E aí o pecado dos pais é responsabilidade deles. Mas o pecado dos pais podem fazer os filhos sofrerem. O pecado dos filhos, responsabilidade deles. E podem fazer os pais sofrerem. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, essa questão do karma ou da maldição hereditária, ela não tem base bíblica. Não tem fundamento bíblico. Porque diz Êxodo capítulo 20, no relato dos 10 mandamentos, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. O texto bíblico diz que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus da visitação. E Ele vai visitar todas as gerações, dos pais nos filhos até a 3ª e até a 4ª. Por exemplo, se você é filho, você é a 4ª geração. Antes de você, vem a geração de seu pai. Antes da geração de seu pai, vem a geração do seu avô. Antes da geração do seu avô, vem a geração do seu bisavô. Então você, como filho, é a 4ª geração. E o que é que Deus está dizendo? Que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então todas as gerações são gerações da visitação. Porque se você pegar a geração do teu avô e colocar o teu avô como filho, antes dele tem a geração do pai dele, do avô dele, do bisavô dele. E se Deus visita a geração dos pais nos filhos, até a 4ª e 3ª, 4ª geração, todas as gerações são visitadas. Daí o porquê não existe maldição hereditária, e sim bênção hereditária. Assim, porque não existe karma, e sim pecado do tempo presente, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas a grande questão do Salmo 79 é a seguinte: o que desencadeia ódio no coração de gente capaz de pensar que pode matar e exterminar uma etnia inteira? Ele é um sobrevivente. Ó Deus, pelo amor de Deus! Porque estou vivo, porque sou testemunha dessa tragédia. O que desencadeia ódio no coração de gente que quer matar? Bom, eu diria que há 3 situações que desencadeiam o ódio. A primeira delas é o pecado de cada um. O pecado é o pai do ódio. Segundo, o diabo. Homicida, diz a Bíblia, desde o princípio. A Bíblia diz que o diabo, ele é homicida. Faz parte da sua natureza, do seu caráter matar. Daí o porquê o diabo não é de brincadeira. Daí o porquê é um engano pensar que ele não existe.
E a disposição do diabo é de babar vontade de matar, roubar e destruir. Chega a fungar enxofre pelo nariz, a ponto de pegar um para arrebentar com ele. Daí a razão pela qual muitas pessoas amadas do Senhor são escravas e marionetes da ação do diabo. O ódio nasce a partir do pecado de cada um. Mas o diabo é homicida e agente desse ódio no coração humano. E o Salmo de número 79 nos descreve que essa nação tomada pelo ódio é uma nação que não conhece a Deus. Tanto é que ele pede: Deus, derrama a tua ira sobre outros. Que outros? Aqueles que não te conhecem. Essas nações que nos oprimem, que nos humilham, que mantêm um ódio contra nós. Irmãos, já não era para Israel nunca mais existir sobre a face da terra? Porque nós ouvimos a respeito de guerras contra Israel, desde quando? Desde as histórias bíblicas do tempo dos patriarcas. Vem o holocausto, vem um monte de coisa, vem o Salmo, vem Babilônia, vem Etiópia, vem Egito, vem um monte de nação contra eles. E eles já eram para estar exterminados da face da terra. Existem outros povos do mundo que nem existem mais. Já ouviram falar dos incas, dos maias? Cadê? O que sobrou dessa nação são apenas suas construções, que viraram místicas, estudadas e servem inclusive de base de sustentação de falsas profecias. Mas cadê esse povo? O que dizer de Israel? Porque essa nação ainda vive. Porque ainda há milhares de judeus espalhados pelo mundo. Porque Jerusalém ainda está de pé. Existe uma guerra dentro daquela cidade por poder, por reconhecimento, por terra, por território. Os árabes querem, os cristãos querem, os judeus se dizem dono. O que dizer dos palestinos que lutam pelo direito de um Estado, pedaço de terra, reconhecimento que faz parte da nação? E Israel não dá. Por que essa nação continua viva? E alimentando o ódio de todos aqueles que a cercam. E o fim do mundo, na perspectiva apocalíptica, está relacionada diretamente com a sobrevivência dessa nação. Todos os olhos vão estar voltados para Jerusalém, porque lá é naquele lugar que o anticristo vai sentar para governar. Como assim? Você está doido? Isso é Bíblia. Pecado de cada um, o diabo homicida desde o princípio, e a falta do conhecimento de Deus é o que alimenta o ódio e a vontade de exterminar. Existe quem não goste de pensar no Apocalipse. Ah não, pastor, Apocalipse, Deus me livre. Sai para lá, jacaré.
Vamos falar do Apocalipse? Está amarrado em nome de Jesus. Há pessoas que não gostam de pensar no Apocalipse. Há pessoas que não gostam de pensar na tribulação do tempo presente. Há pessoas que não gostam de pensar na perseguição. Há pessoas que não gostam nem de pensar no governo do anticristo sobre a terra. Pastor, o melhor é pensar que a igreja será arrebatada antes de tudo isso e estaremos livres, aleluia. Porque pensar na possibilidade de ser uma geração no tempo presente testemunha desse genocídio dói demais. Porque só a possibilidade de pensar nisso confronta-nos com a nossa fé. E essa é a grande questão. Jesus disse que iria voltar. Você crê nisso? Só que ele diz assim: quando eu voltar, porventura vou encontrar fé na terra? Eu vou voltar, prometi voltar, voltarei com poder e glória. Mas será que eu vou encontrar o teu coraçãozinho cheio de fé? Será que eu vou encontrar você firmão aí na fé? No testemunho, nas convicções bíblicas e doutrinárias? Será que eu vou encontrar? Ou vou encontrar você apostatado? Vou encontrar você caído? Vou encontrar você abandonado? Vou encontrar fé no teu coração? Porque eu vou voltar. Então há quem não goste de pensar nessas coisas. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa. Abra a tua Bíblia em Colossenses 3. Verso 11. Colossenses 3, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. No qual não pode haver grego. Não pode haver grego. Nem pode haver judeu, nem pode haver circuncisão, nem incircuncisão, não pode haver bárbaro, não pode haver cita, não pode haver escravo, não pode haver livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. O que esse texto está dizendo? Que em Cristo Jesus nasce uma nova etnia. Em Cristo Jesus nasce uma nova etnia. Nasce um novo povo. Nasce uma nova nação, uma nova raça. Não mais conhecida como grego, não mais conhecida como judeu, não mais conhecida como cita, não mais conhecida como escravo ou livre, não mais conhecido como é conhecido. Porque em Cristo agora passam todos a serem conhecidos, como nos diz Pedro em 1ª carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que nós somos em Cristo, irmãos? Somos um só povo. Portanto, uma só etnia. E todos desta
etnia passam a ter o mesmo gene. Passa a ter o mesmo gene, que é o gene do céu, o gene do reino. E aí, irmãos, eu preciso te fazer lembrar de uma coisa. João 17, verso 14. João 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo não é teu amigo. E quem quiser se constituir amigo do mundo, se tornará declaradamente inimigo de Deus. O fato de estar em Cristo e ser em Cristo uma nova raça faz com que o mundo odeie você. Eu preciso te levar para Mateus capítulo 5. Verso de número 10, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se, exultem, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Eu preciso dizer a vocês que discípulo de Jesus é perseguido, ou será perseguido, ou está sendo perseguido. Se você ler Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, você vai encontrar nesses dois capítulos sinais que antecedem a volta de Jesus e sinais que já se fazem presentes hoje. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes. Só que ainda há outros sinais que haverão de marcar a volta de Cristo, ou que haverão de anteceder a volta de Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 6, diz que a apostasia é um sinal do tempo presente. Antes da volta de Cristo, como também é um sinal que vai surgir o homem da iniquidade, chamado pela Bíblia de anticristo, que vai sentar no trono, no templo chamado de Deus. Vocês sabiam que há um projeto em Israel para a construção de um novo templo em Jerusalém? Você sabia que eles têm grana para fazer isso rapidamente? E sabe o que vai acontecer, irmãos, quando isso estiver pronto? O mundo inteiro vai olhar para lá, porque vão voltar os sacrifícios, vão voltar o trabalho do sacerdote no templo, e aquele que é o mensageiro da paz vai enganar o mundo inteiro, porque é exatamente isso que o mundo quer, é paz. E foi Jesus quem disse que quanto mais se pede paz no mundo, preparem-se pela repentina destruição. Todo mundo será enganado pelo discurso da paz, do bom moço, do amigão, do que pode tudo, do que deixa tudo. Sentou no trono, arrebenta com a promessa que fez de paz e estabelece sobre a terra a perseguição, chamada de tribulação. Eu não quero pensar nisso não, é muito ruim. Deveria pensar, porque é isso que pode salvar. Deixe-me te lembrar o que diz em Apocalipse 10, Apocalipse 2:10.
Apocalipse 2:10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deixe-me lembrar a você o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aqueles que estavam lá no verso 10 clamavam em grande voz dizendo: até quando, soberano, o Senhor vai permitir e não vai julgar, nem vingar o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Olha o que Deus responde. A cada um deles foi dada uma veste branca, e disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que ainda seriam mortos, como igualmente eles foram. Deixe-me lembrar vocês que o número daqueles que estão sendo perseguidos e mortos não chegou ao número completo. Quem somos? Quem somos e como deveríamos viver? O Salmo de número 79, ele diz que nós somos sobreviventes. Quem é você? Pastor, eu sou um sobrevivente. Sobrevivente num mundo que jaz no maligno. Pastor, eu sou sobrevivente num mundo de angústias e tribulações. Eu sou sobrevivente, pastor, num mundo de más notícias. Eu sou sobrevivente num mundo de tragédias, de genocídios, de fatalidades. Eu sou sobrevivente num mundo completamente caótico e carente da glória de Deus. Pastor, eu sou sobrevivente num mundo que geme. E sabe por que geme? Porque espera o dia da redenção. Pastor, eu sou sobrevivente num mundo que não é o mundo que Deus idealizou, mas é o mundo que Ele vai fazer de novo. Novas todas as coisas. E o que me vem à mente, irmãos, o tempo todo, é uma das cenas daquele filme Paixão de Cristo. Quando ele cai carregando a cruz, sua mãe se aproxima dele, angustiada, agoniada, dizendo: meu filho, e ele fala: mãe, veja, porque eu vou fazer novas todas as coisas. Quem é você? Eu sou um sobrevivente. Sabe o que a Bíblia diz? Que você não pode existir, que você não pode se mover, muito menos respirar, se não for por Deus. Sem mim, disse Jesus, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Quem somos? Um sobrevivente num mundo completamente caótico e carente de Deus. Como sobreviventes, podemos fazer as 3 perguntas. Até quando? Até quando?
Podemos perguntar: será que é para sempre a tua ira, Deus? Ou podemos perguntar: arderá como fogo o teu zelo? E por que não colocar aqui uma outra questão? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como devemos viver? Se somos sobreviventes, como devemos viver? O verso de número 13 do Salmo 79 diz assim: quanto a nós, o teu povo, um povo sobrevivente, quanto a nós, ovelhas do teu rebanho, tu és o nosso pastor. Para sempre te daremos graças. E sabe em quanto tempo faremos isso? O tempo todo. Nesta geração, na outra geração, na outra geração. Mas como você pode me dar graças? Como que você pode proclamar o meu louvor de geração em geração? É porque, como sobrevivente, eu vou ensinar o meu filho, que vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele, quem é o Senhor. Como devemos viver? Devemos viver gratos e devemos ser proclamadores da glória que só a Jesus é devida e a mais ninguém. Porque quando surgir o homem da iniquidade, sabe o que ele vai requerer de nós? Adoração. Diz a Bíblia que serão marcados todos aqueles que vão adorar o homem da iniquidade. Quando eu voltar, será que vou encontrar fé na terra? Que Jesus possa encontrar em nós esta fé, capaz de, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao genocídio, nos dobrarmos apenas a Jesus, a quem é devida a honra, glória e poder, e a mais ninguém. Se isso nos custar a vida, que custe. Se isso tiver que nos levar à prisão, que nos leve. Que se isso fará com que a nossa família seja exterminada, que ela seja. Mas que o nome de Jesus não sairá da minha boca como Senhor da minha vida, isso não. Vocês conhecem aquela história que uma igreja estava reunida e alguns homens encapuzados entraram na igreja armados. Quem é crente aqui vai morrer. Quem é crente aqui vai morrer. Todo mundo assustado. Vai lá para a parede, todo mundo para o canto. E aí foram para o canto. Nós vamos dar uma chance para vocês sobreviverem. É só dizer aqui que nega Jesus e que Jesus não é o seu Senhor. E a gente deixa você embora. Quem aqui nega Jesus dá um passo para frente. Alguns chegaram e vou livrar minha pele. Depois eu me acerto com Deus, peço perdão, Ele me perdoa, na boa. Porque Ele é meu amigão, Ele é amor. Ele é amor, Ele vai entender que eu estou me livrando. E aí vai me perdoar, vai dar um jeito. Deram um passo para frente. Podem ir embora. Foi embora. Vai morrer, hein? Tem mais alguém aí? Aí mais um. Mais outro. Eu sei que de uma igreja como essa daqui, por exemplo, sobrou uns 5, 6, 7. Pouca gente.
ameaçado de morte. Aí foi todo mundo embora. O que os caras fizeram? Tiraram o capuz e disseram assim: nós somos irmãos em Cristo. E nós queríamos saber, na verdade, quem era verdadeiro crente aqui no meio de nós. Podemos começar a igreja agora de novo. Só com crentes capazes de morrer por Jesus, sem negá-lo, mediante a perseguição ao sofrimento. Pastor, pensar em Apocalipse, pensar em perseguição, pensar em sofrimento, prisão, isso daqui está amarrado em nome de Jesus. Eu quero a prosperidade na minha vida, eu quero a cura, o meu milagre, a minha bênção, eu quero o que eu preciso. Meu irmão e amigo, o que você precisa é da palavra de fé em Jesus Cristo, a ponto de não se dobrar a mais ninguém, a não ser a Ele, mesmo no momento terrível e trágico que você possa testemunhar nesse mundo. Somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, temos a mesma etnia. O mundo nos odeia, seremos perseguidos. Os sinais que antecedem a volta de Jesus já se fazem presentes. Alguns outros haverão de acontecer com a apostasia e o homem da iniquidade. O diabo colocará alguns na prisão. O número daqueles que vão morrer pela fé ainda não chegou ao fim. Diante de tudo isso, o que nos cabe é sermos nesse mundo sobreviventes, como o salmista do Salmo 79, e capazes de viver gratos a Deus e proclamadores que a glória só é devida a Jesus e a mais ninguém. Amém. Que você tenha uma noite feliz, mesmo em meio à dor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que você tenha uma noite de paz, mesmo em meio à confusão. Que você tenha uma noite de descanso, mesmo em meio à perturbação. Deus disse, e se está dito, Ele fará o que disse. Novas todas as coisas. Amanhã, se existir, suas misericórdias serão renovadas. A razão pela qual a gente continuará tendo que sobreviver. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença neste culto, para te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, e para te agradecer pela certeza que a Tua palavra invade o nosso coração, nos colocando diante de um mundo que carece da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia. Portanto, por mais que ele nos cause tribulações e angústias, somos tomados de um bom ânimo, porque sabemos que o Senhor venceu o mundo, fará novas todas as coisas, e não são as circunstâncias que vão nos impedir de louvar ao Senhor e de nos dobrarmos diante de Ti, confessando com as nossas bocas que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Pai. Então, em nome do Senhor, que possa despedir o Teu povo aqui desse lugar, nessa noite, debaixo da Tua boa mão. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.